Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, igual uma florzinha lá no canteiro, não é verdade? Só de nós termos vencido mais uma semana e estarmos aqui nessa manhã na escola bíblica, já é motivo de agradecer a Deus, louvar a Ele. 24 horas. Aleluia. Abre a Bíblia de vocês no Salmo 15. Graças a Deus, Senhor. Aleluias. Louvado seja Jesus. Aleluias. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Eu queria fazer abertura, não, irmãos. Era outra pessoa. Só que ela não pôde me fazer. Aí eu fiquei com essa responsabilidade. Aí eu falei assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que fale para a tua igreja? E eu fiquei preocupada, irmãos, porque subir aqui, de qualquer maneira, não. É muita responsabilidade, a mão fica gelada, o pé treme, vocês sabem disso. Aí eu falei, Senhor Jesus, o que o Senhor quer? Aí ele me fez recordar, você está se preparando para ser cidadão do céu? Aí eu falei assim, ai. Será que nós estamos preparando para sermos cidadãos do céu? Será que nós estamos preparando da maneira correta para subirmos lá e ficar lá em cima com o Papai do céu? Será que nós estamos desapegando das coisas deste mundo para vivermos com Jesus eternamente? E isso ficou na minha mente batendo igual tecla de piano. Isso é um alerta para nós, irmãos. O cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará... todos já encontraram? Salmo 15. É tão fácil. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem é de morar no teu santo monte? Aí diz, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, ao ruim, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. É pesado, irmãos. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem assim procede, vai morar com Jesus lá na eternidade, lá nos céus. Eu creio que todos que entraram aqui nessa manhã, que saíram de casa com o propósito de participar da escola bíblica, eu quero ter essa certeza que todos aqui estão se preparando. Eu estou preparando cada dia, cada hora, cada minuto, e quero acreditar também que cada um de nós estamos nos preparando para poder morar no céu. E a vinda do Senhor não está longe mais, não. Diante de tantos acontecimentos aí que angustiam o coração da gente, que chateia a gente, são famílias desestruturadas, muita coisa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo, e a gente, Então, Deus tem misericórdia de nós, que o Senhor nos prepara cada dia, que o Senhor nos alerta para morarmos no céu com Ele, porque eu não quero ficar aqui embaixo, não. Feche os olhos de vocês, vão agradecer ao Senhor. Não só eu vou orar, mas vocês vão me ajudar a orar também. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, meu Deus, nessa manhã, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, por termos vencido mais uma semana, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, para adorar o Senhor, para exaltar o Teu santo nome, para glorificar a Tua pessoa a cada dia, Senhor. Meu Deus, nós saímos de casa, Deus, com intuito, com propósito, Senhor, com o objetivo de aprender mais e mais do Senhor, conhecer mais a Tua pessoa, Senhor.
Ô Espírito Santo, Senhor, venha manifestar, meu Deus, o teu poder aqui nesta manhã, Pai, na tua casa, Senhor. Meu Deus, nós queremos nos preparar cada dia, Senhor, para morar no céu com o Senhor. Mas retira de nós, meu Deus, a religiosidade, a religião, porque Jesus está acima da religião. Retira de nós tudo aquilo que nos prejudica, Senhor. A ter contato com o Senhor, a ter intimidade com o Senhor, meu Deus. Vai nos purificando cada dia, vai nos libertando cada dia de tudo aquilo que nos tem amarrado, Senhor. Nós queremos ter contato cada dia com o Senhor. Nós queremos ter intimidade com o Senhor cada dia, Deus. O Senhor vem abrir nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais. Nós queremos ter discernimento da Tua palavra, Deus. Toma, meu Deus, cada professor de classe da escola bíblica. Toma cada aluno, Senhor. Ô Espírito Santo, toma, meu Deus, a coordenação da escola bíblica. Toma cada um que entrou por essas portas aqui nessa manhã, meu Deus. Abençoa cada um nessa manhã, Senhor. Que nós venhamos ter uma escola, meu Deus, diferenciada, uma escola bíblica diferenciada. Abençoa o irmão Rafael, Senhor, que vai estar ministrando, Senhor. Usa-o cada dia mais com a tua autoridade, com a sabedoria que o Senhor deu a este homem, Senhor. Toma cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Jovem, criança, bebezinho, grávidas, Senhor, anciões, visitantes. Toma cada um, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar como o Senhor tem guardado, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pode deixar aceso aqui um pouquinho, irmão. Nós vamos cantar um. Comprei uma Bíblia Slim. Hoje eu estou todo chique, ó. Ela é fininha assim, ainda tem a harpa cristã. Alguns hinos são como os do cantor, mas não tem problema, que a gente vai cantar junto só o coro. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus. A mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Eu acredito que muitas pessoas conhecem, até pensam que esse deve ser exatamente como está no cantor cristão. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A
graça de Deus hoje prova. Tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Todos. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Nós vamos falar hoje da divindade de Jesus, então foi muito providencial e também assim de improviso, porque a gente não sabia que ninguém ia cantar. Não chegou, né? A pessoa que ia cantar deve ter tido problema, mas agora está cantado. Como diz um amigo meu, bem ou mal, né? Nós estamos vendo sobre a preexistência de Jesus e paramos nesse slide aqui, né, numa sequência de estudos sobre a pessoa de Jesus e a sua obra, que é a cristologia. Pode voltar um slide, aliás, eu volto aqui, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, a preexistência de Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esta afirmação se refere à sua eternidade. No princípio Deus criou, mas João afirma, no princípio era Deus, ou seja, já existia, era, imperfeito no grego, é existencial e transmite ideia de continuidade. Mas nós vamos dar sequência a sem Ele nada do que foi feito se fez, falando da preexistência eterna de Jesus. A ilustração é do versículo 1, do capítulo 1, versículo 3 de João, e está nos dando aqui uma ilustração mesmo, gráfica, Jesus, por intermédio dele, a criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Um outro versículo que está à frente diz assim, porque nele, por ele, ou seja, através dele, e para ele estão todas as coisas. E se referindo a Jesus, e não ao Pai, se referindo ao Filho, e não ao Pai. Isso é para ir jogando por terra de vez essas doutrinas que têm a Jesus como uma criatura, Eu preciso corrigir uma coisa que eu falei na semana passada, eu estive estudando essa semana. Os adventistas, as testemunhas de Jeová, acreditam que Jesus é uma criatura. Os adventistas acreditam que Miguel é um dos títulos de Jesus. Só que Miguel é um arcanjo. Então acaba ficando até mais incoerente, porque um diz assim, a testemunha de Jeová diz assim, Jesus é o anjo Miguel, e portanto foi criado por Deus. O adventista diz assim, não, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas ele tem um título de Miguel, só que Miguel é uma pessoa que trabalha na Bíblia, né, como um anjo de Deus, e ele é colocado lá em Daniel 10:13 como um dos príncipes, no mesmo nível de hierarquia dos arcanjos, dos príncipes de Deus. Então ele não pode ser. Uma doutrina que foi desenvolvida há muito tempo por Ellen White, que é uma senhora que foi muito importante, uma profetisa lá na fundação da igreja adventista, e eles mantêm essa interpretação e coloca, aí fica confuso, porque Jesus é o anjo ou é o Filho de Deus? Preexistência de Jesus Cristo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A gente pronuncia subsistem, mas em português o S depois do B é pronunciado com som de C. Então, é subsistem. Fica melhor subsistem, porque existir, né? Vem da palavra existir.
Ele não é antes de todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, né, de tudo que foi criado. E o homem foi criado depois das coisas, por exemplo, e todas as coisas subsistem por ele. Então, os próprios anjos foram criados. E os anjos também subsistem ou subsistem por Jesus. Então, ele não pode ser anjo. Nada indica que ele é anjo. Ninguém falou que ele é anjo. Ele não falou, os apóstolos não falaram. Então, Jesus não é anjo. Jesus não é criatura. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vamos ver aqui adiante. Então, não tem como. E em João 17,5 diz: e glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, e com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, está sempre remetendo Jesus para um tempo, ou antes da criação do mundo, ou antes da criação dos próprios anjos, e, às vezes, dando o atributo do Pai. Teve um dos discípulos que disse para ele: mostra-nos o Pai. Agora eu não sei se é Filipe ou se é Tomé. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Ou ele é, ou não é. Não tem meio termo. Jesus é o Filho de Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei na terra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei na terra. A Bíblia diz assim. Então, ele é o Filho de Deus, e ele é Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, são coisas difíceis de entender, porque nós somos homens, e a nossa cabeça quer tudo quadradinho, então é difícil de entender, mas não é difícil de crer, por causa da operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós, por causa da separação que se faz no dia do batismo de Jesus, por exemplo. Ele diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo, com todos esses atributos que já foram dados. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Deus falava: este é meu Filho amado, Jesus estava sendo batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Então, estão aí as três pessoas com os atributos de Deus. Mas como que isso se processa? Como que... Tem coisa que você não precisa entender, a palavra diz, você precisa crer. Você busca o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Jesus você aceita para receber a salvação. E o Pai é o Criador de tudo, é o que enviou Jesus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Se você começar a pensar, querer entender cartesianamente, matematicamente, ou com qualquer ciência, ou mesmo a filosofia, que é uma ciência mais espiritual, vamos dizer assim, você não vai conseguir. É a mãe de todas as ciências. A pré-existência de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Novamente, antes da fundação do mundo, antes de tudo que foi criado aqui. Nós entendemos que os anjos são também de antes da fundação do mundo. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A eternidade, as saídas de Jesus são desde o dia da eternidade. Aí a pessoa fala assim: mas e a eternidade? Pois é, e a eternidade? Aí eu faço uma outra pergunta: e o infinito?
Aí você vai olhar para o céu, especialmente de noite, você vai ver o azul do infinito. Aí você fica olhando assim, eu já ficava olhando assim, e viajava naquele negócio, mas isso não tem fim. Nós não conseguimos compreender nem o infinito sem fim. Se é infinito, é sem fim, né? Nem o infinito, ou nem o sem fim. Como assim sem fim? Aí um professor de geografia meu vai explicar, diz assim, ó, infinito é assim. Aí tem um muro que chegou no fim, uma cerca, e para lá tem nada, então continua. Vai pondo cerca e para o lado de lá nada, e outra cerca para lá nada, e outra cerca para lá nada. E a cabeça da gente não consegue enxergar isso, a gente não consegue perceber. E isso é mais um testemunho da eternidade, da grandiosidade de Deus. Como é que nós vamos compreender as coisas perfeitamente nesta geração, aqui na terra, as coisas do céu, a eternidade de Deus, se nós não podemos compreender nem o que vemos? Não tem jeito de compreender na nossa cabeça finita o infinito. A gente está preparado para entender coisas que acabam. Coisas que não acabam, a nossa cabeça dá um nó. Então, quando fala de eternidade, as pessoas dizem assim, não foi Deus que criou, quem criou foi a natureza. Mas quando nós dizemos que é Deus que criou, ele diz assim, quem criou Deus? Nós podemos perguntar para eles assim, é a natureza que criou? E quem criou a natureza? O que é a natureza? A natureza, na verdade, nem existe. As coisas é que existem. Nós cremos que Deus criou todas as coisas por causa da inteligência das coisas que estão criadas, por causa da pluralidade das coisas que estão criadas, por causa de um sem fim de cores e de diferenças de seres, tanto vegetais como animais, como minerais. Essa riqueza que tem ouro, que tem prata, que tem isso, que tem aquilo, e que faz esse mundo mover com essa dinâmica e ir até onde Deus quiser que ele vá, isso não é acaso. Por que só na Terra? Por que só na Terra? Um dia desse um astrônomo falou, só na Terra. Por que tudo tinha que dar certo e dar tão certo só aqui? E não sobrou nada para os outros planetas, nada para lugar nenhum. Então, nós chegamos à conclusão de que tudo foi criado por causa da terra, para que nós morássemos aqui, para que nós viéssemos aqui, e para que nós encontrássemos a Deus aqui. Isaías 9,6, ele é chamado de Pai da eternidade. Então, Jesus é o Pai da eternidade, no sentido de que ele, eu entendo assim, que ele gera para nós a eternidade. Pai é aquele que gera, e ele gera a eternidade em nós. E nós não entendemos nem o infinito e nem a eternidade, mas ela existe e ela foi gerada para nós, né? Um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Isaías 9,6. E o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conselheiro, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, o menino que nasceu será chamado Pai da eternidade, porque ele gera a eternidade no seu coração, e você crê nisso, e você está aqui por causa disso, nós estamos aqui por causa disso. Ainda sobre a preexistência de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu queria que um aluno meu, que pregou sobre esse versículo, pregasse para a gente um dia. Ele é professor de português, então ele usou a gramática e falou assim de uma maneira muito interessante, com uma competência tal que eu não faria, que eu tenho alunos que pregam muito melhor que eu, porque eles são vocacionados para pregar. Então, dele, ou seja, tudo é dele. Por ele, através dele, e para ele é para a glória dele. E é interessante que cada alma que aceita Jesus passa a fazer parte da glória de Deus, e nós já fazemos parte da glória de Deus,
Quando Deus vai nos seus arquivos, na sua contabilidade, computar toda a sua glória, Ele conta você, e Ele conta a mim, porque a glória é tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa é e tudo que a pessoa tem. Então, para a glória do Pai, não, aqui está dizendo que é para a glória do Filho, também para a glória do Pai, mas também para a glória do Filho. Vamos ver agora um pouco sobre a divindade de Jesus. A preexistência de Jesus, de que falamos, é muito importante para nós, porque é muito importante nós sabemos que a Bíblia diz, e vocês veem que a gente usa versículos aqui, ó. Eu faço questão de colocar o versículo, para dizer, isso aí é coisa da doutrina da igreja. Uma criação que arranjou, não arranjou nada. O batista, desde o seu princípio, ele tem a Bíblia como regra de fé e de prática e de crença. É a Bíblia. Amém. Então, nós extraímos a doutrina diretamente da Bíblia. Então, é a Bíblia. E as igrejas também que nasceram da Igreja Batista, como a própria Igreja Batista Renovada e a Assembleia de Deus, e outras. São igrejas que pautam pela palavra de Deus, começando lá nos anabatistas, que se tornaram, os batistas, né, foram grandemente influenciados por eles, e depois a Assembleia de Deus, Batista Renovada e outras tantas igrejas que surgem, mas que procuram interpretar diretamente da Bíblia. Tem algumas diferenças de interpretação? Tem, pequenas diferenças, mas os assuntos graves, os assuntos importantes como esse que nós estamos aqui vendo, eles estão tão repetidos, tão claros na Bíblia, que não há como se tomar decisões. As decisões são mais de vida prática, de comportamentos, do que sobre as grandes doutrinas. Nas grandes doutrinas nós pensamos igual. Então, a preexistência de Jesus é extremamente importante para nós termos essa certeza e podemos também, com esse slide, aliás, hoje eu trouxe de novo alguns pendrives com o material todo da escola dominical até o último estudo. Esse aqui eu ainda estou mexendo nele, então ele não está no pendrive. Se você quiser obter, você vai pagar só o pendrive, R$20, me procure no término e pegue um pendrive, se você quiser levar tudo que foi dado de slide aqui. É um arquivo bastante pesado, uma pasta pesada, mas ainda sobra muito espaço, que o pendrive é de 8 gigabytes. A divindade de Jesus. A ideia de João 1 culmina com a afirmação enfática, e o verbo era Deus. Então, Jesus é chamado de a mensagem, a palavra. O verbo se fez carne. Ele encarnou, trazendo uma mensagem libertadora da lei de Moisés. Acabou o velho concerto, acabou o velho pacto, agora é o novo pacto. Acabou o velho pacto que foi colocado sobre um profeta, com todas as suas dificuldades humanas, e agora nós temos um novo pacto trazido pelo próprio Filho de Deus. Nós vamos ver mais adiante, vai dizer assim: outrora Deus falava através dos profetas, mas nesses últimos dias Deus tem nos falado através do seu próprio Filho. E Paulo vai enfatizar que esta aliança é muito maior do que a primeira aliança. As mulheres, por exemplo, a liberdade que as mulheres têm hoje para trabalhar para Deus, para estarem na igreja como vocês estão, é coisa do novo pacto, da nova aliança, a liberdade que Jesus deu a essas mulheres. Mulheres que, no sentido de adoração, adoraram até mais que os homens, que beijaram os pés de Jesus, que deu a luz a Jesus. Então, tem muita coisa que a mulher pôde fazer e Jesus deixou claramente essa abertura. Hoje, 90% dos missionários são mulheres. 90% dos missionários são mulheres.
A mulher tem muito mais condição de ficar sozinha no campo missionário pregando do que o homem. O homem muitas vezes tem que ir casado. E vai casado. Mas aí, como Paulo diz, já é uma dificuldade, é uma pessoa a mais, são os filhos. Então tem muita missionária casada também, mas missionárias solteiras. E essas mulheres estão como a mulher do poço de Jacó, levando a mensagem de Jesus. Encontrei o Cristo, encontrei o Messias, encontrei o Filho de Deus. E isso é coisa dessa nova aliança. E esse verbo se encarna para trazer a mensagem de Deus a nós. E alguns vão além dizendo que a palavra criadora é Jesus. Quando Deus dizia haja, Jesus estava presente ali como pessoa nas expressões de Deus. A divindade do verbo é expressa explicitamente demonstrada no prólogo do Evangelho de João. Prólogo é início, João 1:1, então vai dizer assim. A divindade de Jesus ainda, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Não adianta tentar outra coisa. O judeu, que é a pessoa que tinha toda a cultura, Jesus falava a língua deles, que era o aramaico. Na época se falava o aramaico. Só as pessoas mais refinadas usavam o hebraico, que ficou sendo uma língua antiga nessa época, de antes do cativeiro. Então Jesus falava o aramaico, e com todas as letras, a forma como Jesus expressava, ele estava se fazendo igual a Deus. Ele não se dizia um filho de Deus, porque um filho de Deus todos nós somos. Mas ele se dizia o Filho de Deus. E o judeu queria matá-lo, porque eles não aceitavam que alguém falasse isso, mesmo estando esperando o Messias ungido há tanto tempo, eles não conseguiam fazer essa volta na cabeça. Tinha muita política, tinha muito pecado, tinha muita hipocrisia, e isso tudo foi fechando os olhos. Mas haviam pessoas também que estavam de fato esperando, desligado totalmente do mundo e dos interesses dessas coisas. Esses puderam vir a Jesus e a aceitá-lo como Filho de Deus. Então Jesus se fazia igual a Deus na sua expressão, e por isso eles queriam matá-lo. Aí, João 10:30, ele disse, eu e o Pai somos um. O que você faz com isso? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele se declara igual a Deus. Jesus é Deus? Por que a igreja diz que Jesus é Deus? Porque Jesus se declara igual a Deus, porque os apóstolos se referem a Ele como Deus, no mesmo nível do Pai, na mesma essência do Pai. É por isso que Jesus é Deus. Colossenses 2:9 diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude é toda a divindade. E a qual dos seus anjos disse jamais que nele habita a plenitude? Que os anjos é o que há de mais sublime que nós conhecemos. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Tem outro versículo que diz assim. Então ninguém disse. Não disse, nele habita, esse é Paulo que está dizendo, a impressão que Paulo tinha, do aprendizado que ele tinha no dia a dia com Jesus, é que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus agora estava à direita de Deus, como está nesse momento. Jesus, nesse momento, está à direita do Pai. A gente tem ideia daquele trono, o rei sentado e o seu filho sentado do lado direito.
Havia uma confusão, teve até 2 apóstolos que pediram para um sentar à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus. E no outro evangelho diz que é a mãe que foi lá pedir. Eu acho até que foi a mãe que foi, porque mãe, né, não foi a mãe? Num evangelho, no outro é o próprio João que pede. Quer dizer, você vai sentar à esquerda de Jesus, vai sentar no trono de Deus, pois Jesus está à direita de Deus. Mas aí a mãe vai lá pedir. Meu filho, coloque lá a sua direita e a sua esquerda, confundindo as coisas, né? Existe essa distância entre, porque Jesus era homem, então eles, né, tinham um corpo humano, eles achavam às vezes que podiam falar qualquer coisa com Jesus, que era tipo um reino daqui, e as pessoas confundem, tem igrejas que fazem assim, a própria Nova Jerusalém é a igreja, tem ouro, tem castiçal de ouro, tem aqueles lustres de ouro de 1 tonelada, se cair em cima da pessoa, morre na hora. Ouro, porque você chega lá, aquilo ali é o céu deles, mas o nosso céu é outro céu, e a Bíblia manda a gente andar com simplicidade, dando prioridade às coisas espirituais. Agora, se Deus te fizer prosperar, que te prospere para abençoar outras pessoas e a sua família, não é pecado ser rico. É difícil entrar no céu sendo rico. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a vida. Ele é a vida em todos os sentidos. Quando uma pessoa chega com o braço encolhido, todo ressequido, e ele põe a mão na cabeça da pessoa e no braço daquela pessoa, e o braço da pessoa vai desencolhendo, vai voltando. O que é isso? Que processo é esse de criar célula? A partir de quê? A partir da vida. A partir da vida. Com os olhos todo partes já perdidas, danificadas, que já nasceu com aquilo. E ele disse: veja. Aí a palavra criadora. Aleluia! A palavra criadora. E essa palavra criadora vai fazer as coisas surgirem do nada, porque Deus do nada fez tudo, como diz o apóstolo Paulo, do nada. Aí os cientistas estudaram e descobriram que todo o universo era do tamanho de uma ervilha. Eu não acredito, não. Eu acredito porque eu fiz matemática, estudei ciências exatas, mas muita gente não vai acreditar, porque é o cientista que está falando, mas Paulo antes já tinha falado, que ele fez tudo, aquele que do nada fez tudo. E aí? Tudo, todos os planetas, todas as estrelas, tudo já está provado por fórmula matemática que tinha que ser do tamanho de uma ervilha, para dar tal explosão que eles falaram e viraram o que viraram. Como que isso pode ser? Pois é, como que isso pode ser? Então, há uma espiritualidade tão grande nessa descoberta que parece um infinito, que parece uma coisa. E muitos estudando isso aceitam a Deus, aceitam a Jesus, porque contra a verdade, só a verdade. A pessoa fala: não, isso aqui é um negócio esquisito, isso é espiritual. Está parecendo com as coisas que eu ouvia meu avô falar, que eu ouvi o pastor falar, o padre falar, que até o padre fala as coisas, lê trechos da Bíblia. Aí a pessoa vai se converter, e vai se converter ao Evangelho por causa das descobertas científicas atuais. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. Se ele fosse um anjo, ele falaria com mais humildade. O Pai vai dar a vocês a vida eterna. Eu sou um reles anjo. Eu vou morrer por aí, mas o Pai virá e vos dará a vida eterna. Ele diz: eu dou a vida eterna. Então, as palavras de Jesus são muito enfáticas, são muito fortes. Não é para qualquer um, que a pessoa, eu acho, que eu penso. Eu falo com meus alunos. Às vezes a pessoa está pregando e diz assim:
Se porventura você está aqui nesta noite, eu falo assim, você não está acreditando nem que as pessoas estão presentes no culto, como é que você vai ganhar uma alma para Jesus? Se você tem esse problema, se não sei o quê, se porventura você está aqui nesta noite com esse problema, olha, as pessoas têm fé, então nós temos que respeitar a fé das pessoas. E Jesus, ele é enfático e manda que nós sejamos enfáticos também. Talvez você esteja aqui nesta noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, ou nessa tarde, talvez você esteja aqui, eu tiro ponto da pregação. Da segunda vez, da primeira vez eu só explico. Ele volta para o singular, para um. É. Isso é preguiça, irmãos, e também pessoas que saíram da igreja normal, fundador da igreja dos últimos dias, muitos desses fundadores saíram da igreja presbiteriana e da igreja batista, que já existiam, da igreja metodista, e foi criar uma coisa diferente, uma interpretação diferente por rebeldia. Não, esse pessoal não sabe nada não, eu que sei, quer dizer, já existia um conhecimento que vem lá de Moisés, e vem trazendo, e os teólogos estudando. Aí um menino de 20 anos, alguns foi criado por um menino de 20 anos, 22 anos, vai lá para o meio do mato orar, fala que viu um monte de visão, um monte de coisa, que Jesus foi lá, o anjo foi lá, coisa nenhuma, é tudo mentira. E a pessoa deixa a interpretação da Bíblia por si só. A Bíblia fala por si só. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebata você da mão de Jesus, enquanto você quiser ficar com Ele. Agora, se você quiser sair, aí fica para a sua vontade. Aí você sai da mão dele. Né? Porque se a pessoa começar a pecar, e Deus dá uma oportunidade, 2, e 3, e 4, e 5, ele fala como fez com Saul. Não ora mais por ele. Falou com Samuel, não ore mais por ele, que eu já tirei, já pus outro no lugar, e pronto. Então, a única pessoa que pode tirar você da mão de Jesus é você mesmo. Ninguém. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o diabo, nem ninguém. Profecias que se cumprem em Jesus. Então, são muitas as profecias, são mais de 300, cerca de 400. Mas nós vamos ver algumas aqui. Essa aqui é muito importante, foi na cidade de Jesus, em Nazaré. E o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Está vendo? Então, Jesus abre o texto, o livro, um grande livro de 60 quilos, o livro de Isaías, e abre este lugar, lá em Nazaré. As pessoas lá eram parentes dele, não criam muito nele, mas ele abre, e no final ele vai dizer, hoje se cumpriu essa palavra. Aí em Lucas vai repetir, lá, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos postos nele. Então passou a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então ele mesmo abre uma profecia, e ele disse, hoje se cumpriu, quer dizer, eu sou aquele que veio para libertar, para curar, para quebrar as algemas e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Outras profecias ainda, Isaías 40, 3 e 4,
eis a voz do que clama, preparai o caminho no deserto, o caminho do Senhor, e endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. É João Batista que veio para preparar o caminho de Jesus. Então, Lucas 3, olha lá, está vendo? Isaías, Antigo Testamento, é a profecia, o cumprimento dela está em Lucas 3, 4 a 6. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando alguém foi perguntar a João Batista quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era o profeta, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele também tinha certeza, preparar veredas para o nosso Deus. Ele tinha certeza que ele foi chamado para a missão de preparar caminho para Jesus. E assim vão muitas profecias, desde o seu nascimento virginal até a sua ressurreição. No Êxodo 3,14, tem essa profecia aqui, ó. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou e enviou a vós. Então, Jesus estava conversando com os judeus, eles falaram que era filhos de Abraão, e Jesus disse, Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia, viu porque Abraão está vivo, Abraão viu o dia de Jesus, e alegrou-se, e disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, é a mesma palavra que Deus responde para Moisés, quando ele pergunta, que nome direi, qual Deus que está me enviando aos israelitas? Ele disse, diga a eles que eu sou, o enviou, aquele que existe, aquele que vive. Então, Jesus vai responder do mesmo jeito. E é interessante ali, olha, ainda não tem 50 anos, Jesus tinha 30 anos, 33 anos, de 30 a 33 anos, significa que Jesus aparentava ter mais idade, porque senão ele falaria 40, e não tem 40, mas aí não tem 50, então Jesus parecia ser mais velho do que era mesmo. Segundo a profecia de Isaías, era um rapaz feio, olhando para ele fisicamente não havia nada para que desejássemos, mas espiritualmente tinha muita coisa para desejar, emocionalmente havia muita coisa para desejar. Então, chegamos à conclusão de que Jesus não tinha boa aparência física. Outra profecia, Isaías vai dizer, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, e lá em João vai se repetir esse mesmo dizer a respeito de Jesus. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse aí a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Isaías já estava falando uma palavra que ia ser dita na época de Jesus. E muitas palavras foram assim. E aí cerca de 400 profecias a respeito de vários episódios da vida de Jesus, não dá tempo da gente ver tudo aqui, mas existe um quadro com essas profecias que a gente pode copiar na internet. Outra profecia, Isaías 8, profecias cumpridas em Jesus, 3 a 14. Isaías é o profeta messiânico, é o que mais profetizou a respeito de Jesus. Tem hora que você está lendo Isaías, parece que você está lendo o próprio Evangelho. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Olha que coisa incrível. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. Jesus se tornou uma pedra de tropeço. Aquele que era para ser pedra de esquina da construção espiritual de Israel, se tornou uma pedra de tropeço porque eles não aceitaram a Jesus. E aí a palavra lá em 1 Pedro 2, 7 e 8, e assim para vós os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, ó, Pedro está falando para crente, porque Pedro pregou para judeu, o tempo todo para judeu, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, olha lá, ó, pedra de tropeço e rocha de escândalo, as mesmas palavras, lá de Isaías, e aqui em 1 Pedro, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então,
eles tropeçaram em Jesus. Por isso estão sofrendo até hoje. A Segunda Guerra Mundial que o diga. Eles disseram para Pilatos que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos para sempre. Profecias cumpridas em Jesus, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, falou com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, um só. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia é ligada diretamente a Jesus. Aí 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Este te ferirá a cabeça. Está vendo? Então a profecia vai se cumprir. É Jesus, a semente da mulher, que pisa a cabeça do diabo. Outra profecia, profecias cumpridas em Jesus, lá em Miqueias, e são muitos os profetas, todos os profetas profetizou em algum lugar uma profecia messiânica. Falando da cidade, olha, e tu, Belém, Efrata, que é a mesma coisa, isso aqui Belém numa língua e Efrata na outra, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Suas origens são desde os dias da eternidade, a eternidade de Jesus aqui de novo, olha. Então, Jesus está morando, José mora na cidade de Nazaré, o rei manda um decreto que todo mundo tinha que se alistar, e ninguém fazia força para cumprir a profecia, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ninguém precisa fazer força para cumprir profecia. Eu uma vez recebi uma profecia e fiz força para não cumprir, e Deus cumpriu a profecia na minha vida. Então não adianta, quando Deus fala que vai fazer, Ele faz, a menos que você peque gravemente contra o Senhor e Ele mude de ideia, como foi falado lá no Antigo Testamento. Mas se você permanecer, e às vezes até não entendendo e fazendo força contra, Deus vai fazer aquilo que Ele programou fazer na sua vida. Então Belém, aqui Belém, Miqueias, olha lá, centenas de anos antes de Jesus, vai falar da cidade de Belém, e Jesus vai nascer exatamente em Belém. Isso não é incrível? E ele foi lá só para nascer, para cumprir a profecia. Malaquias diz, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Deus dizendo, novamente a respeito de João Batista. Aí Mateus 11:10 diz, este é de quem está escrito aonde? Malaquias 3:1, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Então não tem jeito, não tem livro de religião nenhuma, não existe, que tenha tantas profecias cumpridas a respeito do seu ícone, da pessoa mais importante dessa religião. A anunciação do nascimento de Jesus. Então, as profecias de que falamos, elas são muito importantes para a nossa vida, para nós termos uma segurança ainda maior. Isso me ajudou muito. Um professor de Novo Testamento falou isso, ele usava o termo colégio apostólico, eu achava bonito demais de falar colégio apostólico, nunca tinha ouvido falar. Colégio apostólico são os 12. E ele falou a respeito dessas profecias, e eu estava vindo da matemática, eu era muito inquisidor, um crente meio descrente, meio incrédulo, e isso me ajudou muito, esta questão dessa quantidade, enxurrada de profecia, de várias bocas, de vários profetas, e se cumprindo, e as pessoas detectando as profecias, né, como Pedro no dia de Pentecostes, ele diz assim, isso é o que profetizou Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e cumprindo aquela profecia. A Bíblia não vai falar no Novo Testamento das 300,
de todas elas, porque não dá tempo. Então, eles citam várias, mas se nós pegarmos as outras, todas têm a ver com o caráter e vida de Jesus, ou com o caráter da obra do Senhor através de outras pessoas, como João Batista, e promessas para nós mesmos que foram feitas lá no Antigo Testamento e cumpridas na vida da igreja no Novo Testamento. A anunciação é o anjo que chega e anuncia. Aí já é o cumprimento da profecia, e ele chega para uma virgem chamada Maria, que os estudiosos dizem que era muito novinha, que tinha uns 13 anos de idade, traçando um perfil sociológico do Evangelho. Aí tem essas pessoas inteligentes que fazem isso. Eles vão dizer que Maria tinha mais ou menos 13 anos de idade quando o anjo aparece para ela. Uma menina solteira, e casar com 13 anos não é novidade, pelo menos para nós, porque na época da minha mãe e para trás um pouquinho, se casava com 13 anos. Na época do pastor Wagner. Não. Menina, eu sou mais novo. Eu tenho que falar primeiro, vocês já viram? Que se eu não falar, ele já estava preparado para falar. Aí eu falo primeiro. Então, anunciou para essa menina novinha, onde a encarnação de fato iniciou. Eis que conceberás, dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Este será chamado grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eu queria falar sobre esse trono de Davi, que isso é interessante demais. Deus falou com Davi que o reino dele seria eterno, que nunca faltaria, mas isso se cumpriu foi em Jesus. Por isso o trono eterno de Davi. Ele é descendente de Davi, e ele pega o trono de Davi, que agora se virou um reino totalmente espiritual, e Pilatos diz assim, você é rei? Ele diz, eu nasci para isso, mas o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos falou, estou falando com um místico, com um guru, eu não vou matar esse camarada nada, esses judeus estão com bobagem. Porque Jesus disse que ele era rei, mas não era do reino deste mundo. Mas mesmo assim, a profecia do reino eterno de Davi se cumpre em Jesus. Ele é o descendente eterno. Ele é o descendente eterno. Então, é o que diz, eis que conceberás, é o que o anjo diz, eis que conceberás, diz a Maria, e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Na verdade, o anjo falou Josué, porque ele deve ter falado em aramaico, né, Yeshua. Ele falou Yeshua, que se traduzisse direto para a nossa língua, seria Josué. Então, Jesus e Josué é a mesma coisa. Josué é traduzido direto do hebraico e Jesus traduzido do grego. Então, ele vai dizer assim, e o seu nome será Yeshua. Yeshua, que é Jesus, no aramaico, que era a língua de Maria. Então, para uma moça de 13 anos, não sei, 14 ou 15, né, não sabe exatamente, por aí, é um baque. Ela diz, mas eu não conheço varão, quer dizer, eu nunca deitei com homem nenhum, como é que eu vou ter um filho? Mas era o filho da virgindade dela que ela ia ter. Para cumprir a profecia de Miqueias, que diz, eis que a virgem dará à luz um filho. E é tão interessante aquela tentativa de fuga de José, que é para complementar isso. Maria era uma menina pura, uma menina que Deus escolheu, ela tem seus méritos por não ser uma prostituta já naquela idade, ou por não andar pegando, ficando, né? E coisas assim. Essas coisas sempre existiram, só que tinha outros nomes. Então, Maria, ela ficou ali firme na presença de Deus, e Deus achou graça, e disse, tu és agraciada, e deu a ela graça, e ela então vai receber um susto desse. E José, que estava noivo dela, um susto também, quando a namorada dele, a noiva, né, que ele não era casado com ela, dá a notícia que está grávida, e falou, eu vou sair fora. E é bom que ele tenha feito isso, porque o anjo vai dizer para ele, para confirmar que realmente ela era virgem, porque ela era uma menina honesta, senão Deus não teria estado com ela. E José, que é o noivo, não é o pai, e então? Aí vai fechando tudo, né?
o Espírito Santo te cobrirá com a sua graça. E aí é o autor da vida, Deus é o autor da vida. E aí ele faz o que quer, da hora que quer. Jesus disse para os judeus que Deus podia tirar filhos de Abraão da pedra, quanto mais do óvulo de uma mulher. Maria não tinha ovo, né? Ela tinha óvulo. O ovo tem que ser depois que o óvulo recebe o esperma. Então, ela recebeu a graça de Deus que fez com que ela gerasse a partir do óvulo. Vai entender. Anunciação do nascimento de Jesus ainda. João Batista, no ventre da mãe, moveu-se quando da aproximação de Maria. Isabel compreendeu o fato como revelação especial. Ela disse: vem me visitar a mãe do meu Senhor. Mas Isabel ia falar isso do nada? Não, ela falou num momento de inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de João Batista no seu ventre, e ela também foi cheia do Espírito Santo e falou uma palavra profética: a mãe do meu Senhor. Ninguém fala isso de graça. Ainda mais prima, né? Vai falar isso de graça. A idade de Isabel eu não sei. Mencionando com isso que o próprio Deus se encontrava no ventre de Maria para nascer. Então, todos esses eventos vão confirmando, escrito por pessoas diferentes, narrativas diferentes, porque Lucas, aqui é quem que escreveu? Lucas. Lucas, ele veio depois. E Lucas não foi apóstolo. Ele saiu fazendo um levantamento, conversando com pessoas envolvidas, buscando o relato dos fatos. Por que a gente sabe isso? Porque ele vai falar com Teófilo, né? Eu fiz um levantamento, ó Teófilo, acerca dos fatos que se deram com Jesus, da pessoa e obra de Jesus, que é o Evangelho de Lucas, e depois o livro de Atos ele continua falando. A encarnação de Jesus, que também é um fato importante. Nós já falamos alguma coisa, mas vamos falar mais. A palavra se tornou carne, João 1,14. Para Atanásio, 26, viveu nessa época aí, antes de Cristo, aliás, depois de Cristo, perto do ano 300, lá até o ano 400. Esse versículo é o versículo chave da cristologia. O verbo se fez carne. Para ele, isso é a base da cristologia. Dizer que o Logos, né, que é a palavra criadora, que nós já lemos na lição passada, se fez carne. Sobre a encarnação de Jesus ainda, Filipenses 2,7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui fala, esvaziou e se humilhou. Esvaziou de quê? Da glória de Deus. Se Jesus viesse com toda a sua glória, irmãos, aqui na terra não ia ficar nenhum demônio, ia tudo para Marte. Então Jesus se esvaziou da sua glória, para o próprio homem suportar a sua presença e os demônios suportarem a sua presença. Ninguém pode ver a Deus. Jesus é Deus, então ele se esvaziou. E existe uma coisa no direito que diz assim: quem é mais é menos, quem é menos não é mais. Ou seja, eu não posso ser Jesus, mas Jesus pode ser uma coisa muito melhor do que eu, mas semelhante a mim. E foi isso que ele fez, ou semelhante a você. Ele se aproximou, se esvaziou. E por que a gente sabe? Porque lá em João 17 ele vai dizer: Senhor, Pai, torna-me dar aquela glória que eu tinha contigo. Jesus se esvaziou da glória e nós perdemos a glória. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não perdemos imagem, não perdemos semelhança, nós perdemos a glória. A glória é o que Deus tem e que está em nós e que Ele coloca à nossa disposição, e como a nossa vida está cheia da glória de Deus.
como Adão estava cheio da glória de Deus antes do pecado. Como nós ficamos cheios da glória de Deus quando nós buscamos a Deus pelo mérito de Jesus, e nós somos cheios da glória de Deus. E nós devemos buscar sermos cheios da glória de Deus, porque isso é que deve ser o nosso alvo, sermos cheios do Espírito de Deus, é ser cheio da glória de Deus. Então, assumindo a forma, a encarnação. Então ele foi perdendo coisas, e mesmo feito igual ao homem, ele ainda se humilhou, como se fosse um homem, um bandido. Foi a forma como ele foi preso e que ele morreu, né? Foi colocado entre os malfeitores, tudo em obediência ao que o Pai, ao plano do Pai. Num certo lugar ele vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Ele diz: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse pessoal que está roubando dinheiro do governo aí, está tentando salvar a vida dele, dos netos, dos bisnetos, aí cumpra as coisas, salvar a vida aqui na terra, ajuntar em celeiro, aí, porque aí todo mundo vai poder estudar nas melhores escolas, e eu também vou ficar bem, qualquer coisa eu pago, qualquer coisa eu compro, qualquer coisa. Isto é salvar a vida. É a pessoa não querer buscar a glória, a juntar tesouro no céu, mas a juntar tesouro na terra. E a Bíblia tem um versículo tão interessante, que diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que acha um campo, e nesse campo ele acha um tesouro, e ele vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo, né? O pastor Wagner, se fosse um empresário, já estava podre de rico. Então, ele é um exemplo para nós. Estaria mesmo, eu acredito. A energia que ele tem, a inteligência que ele tem para administrar, ele já estaria. É isso. Então, vocês têm um pastor que dá o exemplo para vocês, que largou tudo isso, né, e veio para cá. Seja como for, que Deus puxou a orelha, que não puxou a orelha, todo mundo, não é? Mas a pessoa obedeceu. Que tem gente que pode arrancar a orelha dele que não obedece, irmão. Deus falava com Israel assim. Deus falava com Israel assim: eu não tenho como mais agir com vocês, porque eu bato, vocês não aprendem, nem depois. Vai para o cativeiro, que se dane. Vai. Aí quando morreu tudo, que acabou tudo, alguém se humilhava, mas não era todo mundo, não. Por isso que fala um povo de dura cerviz, pescoço duro. Está puxando o freio, né, o condutor ali, e o camarada continua. E aí rasga a boca dele e vai até ela morrer, fazendo aquela coisa errada. Então são as pessoas de pescoço duro, pessoas desobedientes, mas a pessoa que obedece, ele vai fazer como Jesus, e vai abandonar o mundo, as oportunidades. Eu posso fazer um monte de coisa, ocupar meu tempo de várias maneiras, que eu vou viver segundo o curso desse mundo, vou ficar rico, vou ganhar bastante dinheiro, vou passear, e depois? O que eu preparei para a eternidade? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Jesus veio, se absteve de tudo, sendo Deus, não veio para destruir, não se assentou no trono de Roma. Vocês pensam que se Jesus quisesse, ele não podia se assentar no trono de Roma? Era só ele dar um sopro para o lado de lá. Morria todo mundo, ele chegava lá e falava: agora eu que estou comandando tudo. Mas isso não vai acontecer agora, naquela época. Vai acontecer no tempo certo, no Kairós de Deus. Ele tinha que passar por tudo isso, porque foi a forma como Deus propôs a salvação para a raça humana. A encarnação possui um significado profundamente espiritual e histórico. É o princípio do ato final da obra divina da salvação, os últimos dias. Então, quando Deus vem à terra e se encarna em forma de homem, ele dá uma palavra final. Não tem mais profeta, não tem mais ninguém. Agora foi o Filho que foi enviado. Quem quiser matar o Filho, mate. Quem quiser abraçar o Filho e beijar, abrace e beije. Quem abraçar o Filho e beijar, vai morar com o Filho na eternidade. Quem matar o Filho, está morto também. Não é? E você pode matar Jesus com seus atos,
Não é só crucificar. Aliás, Paulo diz assim, aquele que aceita Jesus e volta para o mundo, Hebreus diz assim, de novo crucifica o Filho de Deus. Ou seja, mata ele de novo, mata no coração. Ele estava num trono no seu coração, você fala, Jesus, sai daí, meu coração, não quero você mais no meu coração. Aí você crucifica ele de novo. E tem muita gente fazendo isso. Crucificou ele de novo, vai fazer o quê? Aí ganha a salvação ou perde a salvação? Eu acho que perde. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E Jesus vai fazer uma parábola que ele diz assim, um certo homem arrendou uma vinha e foi para um lugar distante. Deus é quem arrendou a vinha. Os homens somos nós, os cuidadores da vinha. Mas ele estava falando para Israel, naquela época. E ele disse assim, e ele enviou uma pessoa para receber a sua parte da vinha e mataram. Enviaram outro e apedrejaram. Enviaram outro e cerraram ele ao meio. Ele disse, eu vou enviar meu filho, quem sabe por ser meu filho, eles respeitem meu filho. E enviou o filho. Ele disse, oba, eles disseram, oba, agora é o filho. Vamos matar o filho, que aí a gente fica com a herança toda. E termina dizendo assim, o que fará aquele senhor da vinha a esses lavradores maus? A encarnação ainda, deixa eu ver quantos da encarnação que tem aqui. Tem 2 da encarnação, vamos terminar a encarnação? Nós até já falamos, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar, skenu, no grego significa morar em uma tenda, cabana ou tabernáculo, enfatizando uma morada provisória. Então o verbo se fez carne e habitou provisoriamente entre nós. Quanto tempo? 33 anos. Esta é a encarnação de Jesus. Agora, quando ele diz assim, olha, Colossenses usa outro verbo, é o verbo katoikel, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Habita, mora, nele mora. Mora, katoikel, morada permanente. Quando fala que Jesus ia encarnar para estar conosco, é temporário. Quando fala que nele habita a divindade habita nele permanentemente, eternamente. O físico era provisório, o divino é permanente. A morte de Jesus é o que veremos na semana que vem. Obrigado. Muito bom, queridos. No tempo do professor Rafael, casava com 12, 13 anos, né? As meninas, né? Naquele tempo, ele não quer falar, não, porque ele é um menino acanhado. Quando nós entendemos mais da vida, da divindade de Jesus, da disposição de Jesus em se doar por nós, aí nós entendemos o cristianismo. É muito bom você entender isso aí. Porque se você for estudar algumas outras religiões, na maioria das religiões, o Deus das religiões, ele pede a pessoa, o servo, o seguidor, ele acaba exigindo, ele coloca um jugo muito pesado. Se for olhar aí o islamismo, até o budismo, tem uma doutrina muito pesada, o budismo como filosofia de vida, mas é uma religião, e tantas outras. O espiritismo, ele exige, cobra muito da pessoa, muitos sacrifícios, muitas coisas. E o cristianismo, você vê o Cristo, Deus, assumindo a forma humana e se entregando por você. Olha que bom, que maravilha, né?
O Senhor se entrega por você. Deus se doa. Ele esvazia sua glória e vem para te dar a vida eterna. Então, se você entende o cristianismo, se você percebe o cristianismo, isso vai fortalecendo a sua fé. Tá? Ele não exige. O que ele exige? Exige tão somente você que quer viver com ele, a sua renúncia. Claro. Mas primeiro ele se doa por você. Ele se entrega totalmente. Ele se entrega totalmente. As outras, como por exemplo, no islamismo, como foi a história? O islamismo, veio o profeta, e o profeta recebe uma revelação de Deus, e o profeta começa a trazer um monte de normas, princípios, e revela esses princípios aos seus seguidores, e são pesados, em que os seguidores é que têm que morrer por causa do profeta e de Alá. Então, você percebe isso aí. Você vai lá no Espiritismo, o Deus do Espiritismo propõe para você uma nova encarnação, melhor, mas você tem que fazer um monte de coisas, de consagrações, de rituais, para purificação, porque ele não consegue te purificar, a não ser que os seus rituais te purifiquem. Dá para você entender isso aí? Agora, no cristianismo, você vem, o Senhor, Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele fez a obra da redenção. O resgate da humanidade foi feito através de Cristo. Amém? Dá para entender isso? Bom, nós temos uma classe que vai apresentar. Por favor, as professoras, com essa classe bonita, pode subir, vai daí embaixo mesmo? Aqui na frente, que é bonita essa classe, ó. É o microfone? Paz do Senhor, irmãos. Nós somos a turma de 9 e 10 anos. Os professores é eu, Isleia, Sônia, Marcone e Adaí. E hoje nós aprendemos com eles ter um viver agradecido. Orar sem cessar e ter ação de graças ao Senhor. A importância de sermos agradecidos, termos gratidão ao Senhor Jesus. E nós vamos falar este versículo, amém? Vamos de novo agora, foi só ensaio, mais alto, mais bonito, igual lá na sala, amém? 3, 4. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Amém, nós agradecemos a oportunidade. Parabéns para esses meninos, né? Queridos, eu vou começar a falar a partir de hoje um pouco sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Tudo que mancha a nossa imagem e semelhança de Deus. Tudo que nos distancia de Deus. Nós estamos vivendo hoje numa época em que as pessoas estão acostumando com o pecado. Dentro da igreja,
Às vezes a pessoa está frequentando uma igreja e levando uma vida de pecado, uma vida toda atrapalhada. Então nós precisamos ficar atento a isso. Vou começar a falar mais sobre isso, tá? Algumas questões que realmente não combinam com a vida do cristão. Por exemplo, a vida irregular, moralmente, sexualmente, financeira, uma vida totalmente irregular de pecado, uma vida desregrada, não condiz com o cristianismo e com a vida de um cristão. Então nós queremos cobrar isso, nós vamos falar sobre isso. O cristão tem que ter vida diferente, tem que ter vida realmente no altar do Senhor. O cristão tem que ter uma postura diferente, não pode viver uma vida de mentira, não pode viver uma vida de fornicação, de depravação sexual, não pode viver uma vida enrolada na sociedade, porque senão não é cristão. Porque hoje está ficando comum, daqui a pouco eles estão inventando, é o show gospel, é a boate gospel, daqui a pouco tem até um motel gospel. Já tem a boate gospel. Então, daqui a pouco tem, aí a turma acha que tudo é normal, o cristão pode ir para o barzinho do mesmo jeito, pode ir para a balada do mesmo jeito, pode. Então, para que ser cristão, gente? Às vezes, quando o mundo europeu, às vezes o mundo, oriental não entende o Ocidente, quando nós falamos, nós somos cristãos, mas nós praticamos tudo isso. Então, não somos cristãos. Então, nós queremos cobrar. Acho que se você ver algum cristão, eu sou lá da Shalom, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada, desequilibrada, moralmente desequilibrada, não quer se submeter ao ensinamento que a gente está trazendo aqui. Porque tem. Às vezes a pessoa quer, por status, né? Por status, eu quero participar da igreja, eu sou membro da igreja, mas vive uma vida totalmente desregrada e não condiz com aquilo que nós estamos ensinando aqui. Então nós queremos que você nos ajude como? Cuidando da sua própria vida. Né? Cada um vai cuidar da sua própria vida. Não é da vida do irmão, não. Cada um vai cuidar da sua própria vida. E nós vamos ensinar aqui. Né? Nós não permitimos, não aceitamos. Para nós, vida de intimidade sexual é no casamento, fora do casamento, ou é fornicação, que é relação entre solteiros, ou é prostituição, que é uma venda do seu corpo, ou um adultério, quando é relação entre casados que não são marido e mulher, né? Então, para nós, é pecado, tá bom? Bebida, vinho, cerveja, com álcool, sem álcool, que escandalizou, nós não permitimos, não queremos, não aceitamos. Né? Tem muitas igrejas que aceitam. Isso aí é muito fácil. A pessoa, nós não aceitamos. Você é um cristão, precisa ter postura. Vida de santidade, vida de oração, vida de leitura da Bíblia, compromisso com a igreja, com os cultos, com a escola dominical, culto nos grupos pequenos, culto na quinta-feira. É o nosso comprometimento aqui como igreja. Nós não queremos ser um clube social. Amém, queridos? Amém? Nós não queremos. Eu sei que vocês que estão aqui é os que menos precisavam de ouvir. Mas nós estamos orientando e, com certeza, o Senhor vai trabalhando. E eu vou trabalhar um pouco sobre isso com a igreja local. Tá bom? Eu tenho percebido, às vezes, que muitos cristãos, às vezes até alguns que estão aqui frequentando, estão dando espaço para o inimigo na sua vida. Dá espaço no seu casamento, dá espaço na sua vida com Deus, dá espaço na sua intimidade de casado, dá espaço na educação
com os filhos, dá espaço no seu lar, permitindo que muitas coisas aconteçam que não agradam a Deus, e depois vive, então, uma vida de cristão, mas totalmente derrotados. Cada vez mais nós entendemos que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Os últimos dias da igreja aqui na terra. Ah, pastor, quando será? Eu não sei. Mas as evidências cada vez estão mais fortes. Né? O mundo está muito difícil. Então, o mundo é as evidências. Né? Não é porque eu estou triste, não é porque as coisas estão ficando crise financeira, não. As evidências estão ficando mais fortes e Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor não pode se conformar com o pecado. Não pode se conformar com o pecado. Tá bom? Tem que vigiar nas pequenas coisas. O ambiente onde o cristão está, o cristão tem que ter cuidado com o seu ambiente, sim. Não, pastor, mas eu estou ali, mas tem nada a ver, não, eu não vou pecar, não. Mas foge da aparência do mal, não é do mal. Foge do que parece ser mal. Foge daquela aparência, foge daquele mal. Daquilo que mais tarde pode ser mal. Tá bom? Vamos estar falando sobre isso nesses dias. Vou estar cobrando sobre isso. Estou cobrando mais sobre essa questão do pecado. Nós não estamos brincando de ser pastor e não temos pessoas brincando de ser crentes. Nós queremos uma igreja comprometida com a verdade do Senhor. Né? Nós temos tido estudos maravilhosos, suficientes para nos dar estrutura emocional, espiritual, para permanecermos firmes na presença do Senhor. Então, nós precisamos nos posicionar, tá bom? Bom, nós temos aqui alguns eventos. No sábado, sexta e sábado que vem, nós vamos ter o projeto Impactando Vidas no Bom Jardim. Nós tivemos um lá no Coronel Fabriciano, que foi muito bom. Quem participou e quem quer participar, projeto Impactando Vidas, vai ser agora no Bom Jardim, no próximo sexta-noite, e no sábado, a partir das 8h30, uma caminhada ali no bairro, uma concentração em frente à Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Orquídea. Então, programe para o próximo sábado, de manhã, apoiar o projeto Impactando Vidas ali, que, através do nosso irmão Zé Geraldo, estaremos ali apoiando sábado que vem. A literatura do departamento infantil para o trimestre já está sendo vendido. Então, os pais, procure aqui ao lado, na porta aqui da casa administrativa, você tem filho, procure a literatura ali e adquira essa literatura para o seu filho participar da classe e ser abençoado ali, tá bom? Nós queremos também falar do curso que nós vamos ter, um seminário para professores e líderes. Aí tem o slides. Nós vamos ter um seminário para professores e líderes. Nós temos até uma inscrição. O valor da inscrição é R$30 por causa do material e por causa também do evento. Então, nós gostaríamos, estou convocando toda a liderança, todos os irmãos que são líderes de departamento infantil, jovens, adultos, senhores, senhoras, diaconia, louvor, toda a liderança. Nós teremos dia 29 e 30 de agosto, um seminário para professores. O pastor José Carlos, que estará conosco,
Zé Carlos, que foi presidente da convenção, não é isso não. Aí, isso aí. Ao Zé Carlos ali. Então, dia 29 e 30, você vai pegar as inscrições. Cadê a irmã Mônica? A Mônica, e à noite, nós vamos estar, ali, ó, está lá atrás, com a Sandra também. À noite, nós vamos estar ali à porta e você já vai poder pegar a sua ficha de inscrição. Toda a liderança da igreja, nós teremos no sábado, no dia 29, de 14 às 18 horas, e no domingo, de 9 às 10h30. Toda a liderança de grupos pequenos, toda a liderança, por favor, faça a sua inscrição para você participar desse evento, que é um seminário para professores e líderes da EBD. Todos os professores das classes, no dia, nós não teremos a classe adultos, então, programe isso aí, apanhe ali atrás, nós vamos continuar avisando aí. Hoje, você pode trazer a sua oferta de primícias. O que é primícias? A gente dá oportunidade aos irmãos e eles trazem de casa. Você traz uma sacola de arroz, uma lata de óleo, uma sacola de açúcar, feijão, macarrão. O que você puder trazer, você traz, e nós depositamos ali no baú, e a diaconia forma cestas básicas. E nós atendemos as pessoas, primeiro os domésticos da fé, e depois atendemos também algumas pessoas que chegam até nós com necessidade. Alguns irmãos podem pensar assim: pastor, mas nesta igreja não tem necessidade, essa igreja é uma igreja rica. Não é verdade. Esta semana, nós atendemos 3 cestas básicas. Esta semana. Nós não tínhamos, porque não tinha chegado ainda o domingo das primícias, nós compramos, a igreja comprou, para atender os irmãos. Se é membro da igreja, não vai passar falta nesta igreja, só vai passar falta se não comunicar conosco ou se estiver fazendo a coisa errada. Se estiver andando certinho, caminhando direitinho, porque às vezes a pessoa tem a vida toda errada, né? Tem o dinheiro para comprar o arroz, vai lá e compra o sapato de luxo. Aí não tem jeito, né? Não vai ter jeito desse jeito de dar certo, né? Tem o dinheiro para comprar o arroz, mas prefere pôr gasolina no carro. Vende o carro. Primeiro é o arroz, depois o carro, depois a gasolina. Então, precisa entender. Se a pessoa, às vezes, nós atendemos uma família aqui, durante muitos anos, a mãe estava passando necessidade, a gente colocava a cesta na casa da mãe, mas as filhas iam para o shopping comer pizza. Mas tem alguma coisa errada nessa casa, tem que acertar. Aí a gente entra não só para dar cesta, mas para acertar a coisa também, né? Então a gente acaba falando, ó, aí não combina, né? Se a mãe está precisando de cesta, os filhos não podem ir para o shopping comer pizza. Não, vão comprar primeiro a cesta da mãe, depois, se sobrar, pode ir para o shopping comer pizza, não tem problema. Então, nós entramos e averiguamos o que está acontecendo nessa casa. Se a pessoa estiver necessidade verdadeira e não tem ninguém que realmente esteja para suprir, nós não vamos deixar passar fome. Nós, Igreja Batista Shalom, não deixa. Desde que as coisas estejam organizadas. Se tiver bagunçado, se eu não souber, essa semana mesmo eu chamei a irmã e falei: minha irmã, ela estava precisando de uma cesta. Não faça isso. Não fique passando necessidade sem comunicar com a gente. Comunique com a gente. Não, pastor, eu tenho vergonha, mas é a sua família. Pode comunicar.
Agora, tem que nos dar liberdade para entrar dentro da sua casa, que eu vou ver se realmente a cesta é necessária. A diaconia vai olhar. Amém, queridos? E nós temos atendido muitas famílias. Isso é um prazer que a gente tem. Vai começar já? Quem trabalha com aconselhamento e quer trabalhar, o professor Rafael vai começar um curso de aconselhamento cristão integral. Eu fiz a primeira turma com ele, lá aprendi muito, muito bom, bacana mesmo o curso. E ele vai começar um curso agora na primeira semana de agosto. Quem quiser já procurar a teologia para fazer a sua matrícula, na primeira semana de agosto, procure. O curso é só na terça-feira, tá bom? Toda terça-feira à noite. Retiro de mulheres. Tem os slides aí do retiro? O retiro das mulheres é um momento especial que as mulheres se encontram ali para adorar a Deus. Eu tenho falado que é um tempo que os homens dão uma folguinha para as irmãs, né? Irmã, deixa os meninos com seu marido, vai para o retiro de mulheres para renovar a sua força, o seu vigor espiritual. Todo ano Deus tem abençoado poderosamente e esse ano não será diferente. Procure então a irmã Cida Passos, que está ali atrás, e faça já a sua inscrição. Olha, lembrando as irmãs que o número de vagas é limitado. Depois que acabar essas vagas, porque às vezes as irmãs da sede não fazem a inscrição. No outro ano, teve algumas irmãs, acho que lá de Colatina, porque lá de Colatina, fizeram as inscrições. Aí algumas irmãs da igreja, pastor, eu queria fazer, mas passou a hora, meu irmão, a porta foi fechada. Passou a hora, fechou a porta, eu tenho que dizer, não vos conheço. Não tem jeito. Então, faça antes. Faça a sua inscrição antes. Procure a irmã Cida Passos, faça a sua inscrição, pode ser dividido, não tem um carnezinho lá, vê como que vai ser pago, tá bom? Se não tiver o dinheiro, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me abençoa, me ajuda, toca no coração desse marido, que ele vai me dar uma bênção aí, pagar para mim essa inscrição. Deus vai te abençoar, com certeza. Se você se esforçar um pouquinho, o Senhor vai te abençoar. Tá bom? Bom, bênçãos especiais e bênçãos de aniversário. Você recebeu uma bênção especial, uma bênção de aniversário. Vem aqui à frente agradecer a Deus. Vem aqui à frente agradecer ao Senhor, né? Muitas bênçãos alcançadas. Bênçãos do Senhor. O Senhor tem sido fiel e tem sido bondoso para conosco. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero falar com o Romildo depois, tá? Me ajudar. Depois. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor? Te louvamos, Deus. O Senhor tem sido muito bom. Tem sido maravilhoso conhecer o quanto o Senhor nos amou e se entregou por nós. O quanto teu Filho, Jesus, se esvaziou da sua glória e veio, habitou entre nós, assumiu a forma humana, assumiu nossas culpas, nossas dores, nossos pecados, e levou sobre si ali na cruz do Calvário, e nos deu vida, e vida eterna, Senhor, vida plena.
Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos isso, os nossos olhos se abriram para ver isso. Nós te louvamos, porque temos a vida eterna no Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está abençoando a tua igreja. Muito obrigado porque tem aqui alguns irmãos que estão aqui à frente dizendo: Deus, o Senhor tem sido bondoso para conosco e a tua mão de poder está sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado mais anos de vida. O Senhor tem, ó Deus, aberto portas, o Senhor tem abençoado as famílias. Muito obrigado, Senhor. Essa igreja se alegra no Senhor, porque o Senhor é Deus vivo e é Deus presente em nosso meio, Senhor. O Senhor não está, Jesus, pendurado numa cruz, antes o Senhor ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Muito obrigado por isso, muito obrigado por tão grande salvação. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos amou de tal maneira. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e tem sido para nós até aqui. Muito obrigado. Nós te louvamos, pedimos, leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua bênção, da tua mão de poder, da tua graça. Ensina-nos a sermos servos fiéis e tementes ao Senhor todos os dias. Ensina-nos a fugir do pecado, a não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, Senhor, para que venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Muito obrigado, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe e cumprimente pelo menos 5 pessoas. Diga, vá na paz, querido, tenha um bom dia. Deus abençoe a sua vida. Hoje, 17h30 e também 19h30 estaremos aqui.